Pronto, negada, começou a gravar. Boa noite, galera. Respondendo os Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. professores. A Larissa disse que vai entrar ainda. Boa noite, tô indo. Joana. Boa noite, João Gabriel, Josué, Letícia, Luar, Giovanni, Maria Clara, a Eduarda, Paulo Vinícius, Tainá. Thaís é tu, Thales? Tá com outro e-mail? Minha irmã, viu aqui a respeito. Ah, tua irmã. E aí, Thaísa? E aí, Vinícius? Gente, hoje nós estamos dando início ao nosso projeto que recebe o nome do nosso grupo, né? Grupo Adoradores do Pai. A gente deu o nome do grupo porque quem pensou no projeto foram pessoas do grupo, né? Inicialmente a gente tinha pensado no projeto algo bem simples. A gente vai falar daqui a pouco, mas apareceram muitas outras pessoas, então a gente resolveu abranger ele. Então, todo mundo se sinta à vontade, estamos aqui como amigos, e eu acho que isso que vai facilitar o nosso método de ensino, porque somos todos amigos, somos todas pessoas bem jovens ainda, então essa didática, essa proximidade faz com que o ensino fique mais fácil. Então, sejam bem-vindos e se preparem que vocês vão sair daqui sabendo muitas coisas. Quero passar agora a palavra para a pessoa que pensou no projeto, a Joana. Oi, gente, boa noite. Para falar a verdade, eu nem sei se não tem uma fala pronta, vai saindo aqui como Deus quiser, certo? Então, basicamente, como o Toninho falou aí para vocês, no começo a ideia era uma coisa bem simples mesmo, que iria abranger somente a redação, por conta de ser uma área que eu gosto bastante. Para quem não me conhece, que eu acho que os meninos do grupo que já me conhecem sabem, eu sou formada em português e inglês, mas eu acho que minha área melhor é o inglês, porém, passei muito tempo aí com aulas de redação e criei um gosto bastante legal para isso daí. Então, acho que foi, eu não me lembro se foi no Enem de 2017 ou se foi no de 2018, eu fiz a prova do Enem, não fiz as questões mesmo, fui só para poder fazer a redação, e para poder testar uma coisa que eu tinha aprendido, certo? Em relação à estrutura de uma redação. Então, eu fui para esse Enem, como eu estava contando para o Toninho, quando a ideia surgiu, né? Para poder provar para os meus alunos que era possível tirar pelo menos 700 aplicando uma estrutura, certo? Tipo assim, sem se preocupar muito com o conteúdo do texto, certo? Então, eu fui, fiz e tirei o quê? Aplicando somente, eu tirei 760, se eu não me engano, e provei para os meus alunos que é possível isso, entendeu? Então, durante cerca de 1 ano e meio, eu trabalhei com eles, essa questão de estrutura, e não teve nenhum que tirou abaixo disso, certo? Então, foi pensando nisso que eu pensei assim, será que os meninos do GAP iriam gostar? Eu me lembro uma vez que a Luísa falou comigo, pediu para eu corrigir uma redação para ela, essas coisas assim, e eu pensei nisso, só que tinha já antes pra gente, eu conversei com o Toninho no ano passado, sobre uma vontade minha de dar aulas de inglês para o GAP. Então, seria tipo mais ou menos um cursinho para o GAP. Aí o Toninho até falou sobre Dom Bosco, né, também, que depois ele fala. Mas, enfim, isso aqui ficou uma ideia que morreu aí. E numa conversa simples com o Antônio Filho esse ano, a gente estava conversando sobre o meu mestrado, aí eu peguei e soltei essa ideia para ele, e ele logo de cara acolheu bastante a ideia para poder fazer aí as aulas de redação. Só que ele, sendo professor de química, ele acolheu e quis colocar a química também. E aí surgiu essa ideia da parte dele, que é o meu vice-presidente aqui, de colocar outras matérias, de chamar o Vinícius, de chamar o Thales, a Bárbara, o Samuel, que tem também uma formação que pode dar um norte muito grande para vocês no Enem. Então, os meninos falam que a ideia é minha, que o projeto é meu, porém, eu digo que é um projeto nosso, porque se não fosse eles, eu acho que eu estaria bastante perdida, que uma coisa é você ter a ideia, a outra coisa é você ter quem apoia a sua ideia. E eu vou aproveitar aqui esse momento para poder agradecer aos meninos por terem acolhido e por estarem tão empolgados, e pela minha parceira aí de letras. Que linda, Tom.
Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Complementando aí as palavras da Joana, né, que ela falou de São João Bosco, tem até os meninos aí, né, o Julinho e o Josué, que são devotos aí, já foram salesianos. Temos a Bárbara aqui, né, que estudou no salesiano, né, terminou o ensino médio lá, então ela sabe muito bem que Dom Bosco, a escola salesiana surgiu daí, né, que Dom Bosco ele tinha os oratórios e ele levava para lá jovens que não tinham condição de estudar, jovens de rua, jovens que estavam perdidos. Ele pegava aqueles jovens e dava um futuro para eles. Não, a gente tem cursos técnicos aqui para ensinar para vocês, você pode aprender isso aqui. Então, isso é muito cara do nosso grupo, né? Porque esse projeto a gente percebe que tem a cara do nosso grupo, né? Porque a gente está tentando trazer algo que foi do carisma de Dom Bosco, né? Que ele é um dos nossos baluartes do nosso grupo. Então fica essa daí, que Dom Bosco hoje intercede por nós, está à frente do nosso projeto. Vai, vamos. Passa aí, Samuel. Cuida, Vinícius. Bendito seja Deus. Boa noite, galera. Meu nome é Vinícius Cardoso, para quem não me conhece. Faço parte do grupo Adoradores do Pai. Quem ainda não conhece o grupo, certo? Sinta-se convidado a participar depois que a gente voltar. Só permitir que uma pessoa entrar. Pronto. Opa, de novo. Pronto. Sejam bem-vindos novamente. Então, eu vim falar sobre o compromisso, certo? A gente, como retomando um pouquinho o gancho que o Tony falou, a gente está aqui muito como amigo, como companheiro, e que nessa jornada que a gente vai trilhar, vocês podem se sentir à vontade a estar participando das aulas que vocês quiserem. Mas o que eu peço a vocês é para dar uma chance mesmo, para por exemplo, um assunto que você não gosta. Eu sei que matemática é o terror dos alunos e que ninguém gosta. E sim, eu vou estar com essa missão de dar matemática, eu e o Thales. Então, boa sorte, porque eu sou o mais novo do projeto. Eu praticamente nem entrei na faculdade, porque... Boa noite, Wagner. Porque... Boa noite. Boa noite, Wagner. Eu praticamente nem entrei na faculdade, porque a gente entrou em pandemia, então só fiz 2 meses de aula. Mas, graças a Deus, eu pude ter uma formação boa no meu antigo colégio. E, enfim, nessa questão mesmo de compromisso, entendeu? Vocês dão esse primeiro passo, e aí, posteriormente, vocês podem estar escolhendo as matérias que vocês quiserem. A gente está muito limitado, infelizmente. A gente não conseguiu abranger todas as áreas, mas a gente está com um corpo docente muito bom, muitos da UFC, um do IFCE, e a outra da Faculdade Gama Filho, é isso? Pronto, pois é. Então, era isso, gente. Só mesmo zelar por esse compromisso e realmente persistir na matemática. O que eu posso dar de inicial mesmo assim de matemática, cara, é vocês falar mesmo a verdade, focar em matemática e redação. Porque são as melhores matérias, ou é a que tu mais gosta? Não. É porque ela é a que dá mais ponto. Então, se você puder dar um pouquinho mais de atenção, não desmerecendo as outras matérias, não é isso, mas se você puder dar um pouquinho mais de atenção à minha matéria e à da Joana, você pode ter certeza que o seu resultado vai ser bem melhor nesse Enem, que está sendo muito difícil para todo mundo, tá legal? É isto. Opa, aprovação e provação. Como é a vida acadêmica? Nós do corpo docente, né, nós com os professores aqui, eu e a Joana como formados já, né? Joana formada em letras, fomos ano passado, né? Eu me formei agora eu concluí agora todas as cadeiras da minha faculdade agora em janeiro. Formado tá não, concluí as cadeiras. Devido à pandemia, estou esperando a colação de grau. A Beli deve estar como é que tá o esquema aí. A Elisa deve também estar sofrendo o mesmo esquema que eu. Essa espera da colação de grau aí. Então, a gente vai contar aqui para vocês um pouco de como foi a nossa trajetória para entrar na faculdade e a nossa trajetória dentro da faculdade. Vou começar por mim, né, que eu já estou falando, então eu terminei o terceiro ano
em 2013. 2013 eu terminei meu terceiro ano, não passei no Enem de primeira, como aconteceu com muitos aqui. Certificado com ele era 8,5. Vou desligar meu microfone, mas não dá não. Eu terminei, como muitos que estão aqui, que a gente viu lá no nosso gráfico, né, no gráfico que gerou pra gente lá nas inscrições, muitos já terminaram o ensino médio. Então, eu não passei de primeira no Enem, né, porque geralmente é o nosso sonho, não, quero passar de primeira no Enem, e é isso, e quando a gente não passa, a gente se frustra. E aconteceu isso comigo, né, eu me frustrei. E, tentei em 2014. Como eu estava frustrado porque em 2013 eu não tinha passado, 2014 a minha cabeça estava estourando, eu tenho que passar, e isso fez com que eu não me saísse bem, porque eu estava com aquela pilha na cabeça, estava com aquele negócio, aquela pressão psicológica, aquele negócio todo, e não aconteceu também em 2014. E tipo assim, muitas das pessoas, não, minha nota dá para entrar em tal curso, minha nota consegue entrar em tal curso, então eu vou entrar. Eu poderia ter feito isso, mas o que eu queria fazer era química. Eu, desde o primeiro ano que eu era apaixonado pela química, eu sempre amei a química desde o primeiro ano, desde a primeira vez que eu tive contato com ela, então era aquilo que eu queria. Então, eu não ia para outro curso, porque eu poderia me decepcionar em outro curso, e seria uma pessoa mais frustrada ainda da vida, né? Que a gente sabe que muitas vezes o que traz felicidade não é status, né? Mas é aquilo que você consegue fazer e faz bem, né? Faz com gosto, faz porque ama. E então, nesse mesmo período, eu fiz um curso técnico, né? Estou em coach dos fracassos. Valeu. Nesse mesmo período, eu fiz um curso técnico pelo Pronatec, né? Um projeto que tinha do governo. Fiz curso de redes de computadores. E foi na mesma época em que eu passei na faculdade, né? Porque, tipo assim, 2015, foi o ano que foi o Enem que eu fiz para entrar no 2016.1 no IFCE. Eu fiz o Enem tranquilo, porque aquela pressão psicológica toda eu tinha deixado passar, eu já estava bem tranquilo, aí tinha começado a me acalmar. Então, quando eu fiz a prova, ela foi as ideias, os conhecimentos foram brotando, foram saindo da cabeça. Por quê? Porque eu já estava mais calmo, já estava mais tranquilo. Então, isso faz parte. A gente precisa... Nosso psicológico, ele afeta muito na hora de fazer a prova. São 180 questões, uma redação. Se você não conseguir tentar trabalhar isso, é muito complicado. E o psicológico vai de cada um, né? Eu não estou aqui para dar, tem que fazer isso. Isso vai de cada um. Cada um tem que conseguir desenvolver o seu jeito melhor para conseguir responder questões. Não existe uma fórmula mágica, não existe fórmulas mágicas, técnicas. Existem alguns macetes, alguns conhecimentos que fazem que você melhore o seu desenvolvimento, mas vai muito de você. Isso parte de você, parte daquilo que você já sabe. Censurem esse cara. E o que aconteceu foi que em 2016 entrei no FCE, naquilo que eu sempre quis. E para mim, a minha graduação, ela foi difícil. Ela teve seus altos e baixos. Teve seus zeros e teve seus 10. Tirei 0 em cálculo, tirei 10 naquela matéria que eu mais gostava. Teve matérias que eu passei na F, teve matérias que eu passei com nota no máximo possível. Por quê? Porque isso parte daquilo que você sabe. Por exemplo, os meninos da matemática aí, desculpa, gente, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em matemática. Algumas coisas de matemática eu não domino. Eu domino a química. Desculpa aí, viu, Vinícius? Eu aí da matemática. Eu assisti até seus aulas aí para aprender mais algumas coisas. Obrigado, Thales. Tranquilo. Mas o Vinícius fez um semestre de engenharia ambiental lá na FCE, passou com 9,5 em cálculo 1. Eu passei com meus míseros 7,5 ali, sofrendo na médiazinha mesmo para passar. O pessoal ficava com raiva de mim, mano, no IFCE. Porque eu não queria dar pesca e todo mundo queria pescar. Aí eles ficaram com raiva de mim. Por isso não pesca. E a vida acadêmica vai daquilo que você quer fazer. Por exemplo,
talvez se eu fizesse outro curso que não fosse aquilo que eu queria, talvez a minha vida acadêmica teria sido a pior de todas. Mas até naquelas vezes que eu tirei nota baixa e eu fiquei triste, eu tinha o meu objetivo, que era fazer aquilo, me formar naquilo. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a vida, eu quero ensinar. Então, as notas baixas vêm, as notas altas também vêm. Mas aí é você que vai dar, você que vai para cima. Tem a Belinha aqui, que é a irmã da Elisa, que está se formando junto comigo. Gente, começou na minha turma 40. Vai se formar agora, vai se formar agora do meu semestre, 2016.1, 6 pessoas. 6 pessoas estão se formando regular. Então, quem faz a sua vida acadêmica é você, com a ajuda daquelas pessoas que estão próximas de você. Façam amigos que possam lhe ajudar a se formar, a seguir aquele caminho. Não façam amigos que levem você para o outro lado. Porque na faculdade a gente vai encontrar de tudo. É um mundo abrangente. Já tá falando, universidade é um universo. Você vai encontrar da pessoa mais rica, mais pobre. E por aí vai. Você vai encontrar gente de todo tipo. Faça amizade com todo mundo. Converse com todo mundo. Sejam amigos de todos. Mas mantenham focado naquilo que você quer. Naquilo que você quer buscar. Mantenha o foco. É importante você se misturar com todo mundo. Fazer sempre amigos. Mas se mantenha focado. Porque o foco vai fazer você alcançar seus objetivos. Show, galera. Aprovação e aprovação. É isso aí. Passo pro próximo. Quem quiser aí. Como é que fala mesmo? Bora, Samuel, vai. Eu voto na Joana. Se quiser, eu posso falar logo. Fala aí, Samuel. Que vem do IFCE, foi... Voto no Samuel. Eu vou contar a minha... Já falei demais hoje. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Beleza? Eu sou Samuel, eu sou formado em Eletrotécnica pelo IFCE e estou cursando Engenharia Elétrica na UFC. Estou no 7º semestre já, perto de acabar. E a minha trajetória para entrar na UFC não foi a das melhores. Eu estava no IFCE, entrei assim no susto, nem imaginei que eu fosse entrar no IFCE, e lá eu fiz o ensino técnico integrado, que é fazer o ensino médio junto com o técnico, né? 4 anos, no caso foi um pouquinho mais de 4 anos porque teve greve e tal, mas foram 4 anos e alguns meses que a gente viu muita coisa técnica e pouca coisa do ensino médio. Assim, eles tentaram balancear, mas no que diz respeito à preparação para um vestibular, o IFCE não prepara. Só se você procurar por fora. O IFCE, assim, o IFCE não, mas os alunos fazem grupos de estudo para o Enem, promovem eventos, etc. O próprio IFCE também divulga alguns cursinhos, tem um tipo de parceria, digamos assim, com alguns cursinhos, mas o IFCE mesmo, os professores do IFCE não vão te preparar para o Enem, para vestibular nenhum. Então, você tem que procurar por fora. E essa foi a parte mais difícil para mim, porque eu não conseguia procurar por fora. Eu tinha que me virar com o que eu aprendia no IFCE. E eu fiz o Enem, eu me inscrevi a primeira vez no 2º ano, no IFCE, só que eu não fiz no 2º ano o Enem, porque eu tive outro projeto para fazer e acabei deixando para lá. E aí eu fiz os anos seguintes todos, enquanto eu estava no IFCE, não consegui, e aí no ano seguinte, em 2016, eu já estava sem fazer nada, assim, não estava estudando, eu estava só trabalhando como jovem aprendiz, e aí eu fiz o IFCE, eu fiz o Enem, desculpa, eu fiz o Enem e consegui passar na lista de suplentes. Sabe o que é a lista de suplentes? É a reserva da reserva, é aquele que quase não entra, mas entra, entendeu? E por isso que eu digo, se você não conseguir a vaga, se você ficar na lista de suplentes, não desista. Você pode conseguir. O importante é entrar, amor. O importante é entrar. Exatamente, o importante é entrar. E outra, você entra, por exemplo, não desmerecendo ninguém que vem do ensino médio, de forma alguma, mas você entra, eu sofri muito para entrar porque eu não tinha embasamento do ensino médio, e é isso que precisa para passar no Enem. Só que, quando eu cheguei lá, eu vi que muita gente não tinha o embasamento técnico, que é justamente do curso, né? O que diz respeito às disciplinas mais técnicas do curso.
Mas é desse jeito, cada um vai tendo dificuldade em alguma coisa. Eu estava comentando aqui com os outros professores desse curso que eu tive muita dificuldade em química, porque química no IFCE eu só vi no primeiro ano, ou seja, eu vi em 2015, ou em 2015 não, em 2011, que foi quando eu entrei no IFCE, eu vi química e pronto, depois disso eu nunca mais vi. Aí fui ver de novo na UFC em 2017, sem nem noção do que eram as coisas, eu não lembrava de mais nada. Então, e os alunos que vinham direto do ensino médio já tinham uma facilidade medonha com química e outras disciplinas que o ensino médio ensina bem melhor, né? Mas é isso. Para eu entrar foi esse sacrifício, e lá dentro é um pouquinho pior. Não, tô brincando. Assim, pessoal, como o Tony falou, né? Quando a gente escolhe o que a gente gosta, a gente não acha ruim, por mais que tenha sofrimento, por mais que seja difícil, mas quando eu entrei no IFCE, eu queria edificações. Por quê? Porque todo mundo dizia que era o melhor curso. Eu nem sabia o que era. Eu só queria porque todo mundo dizia que era o melhor curso. E aí eu não consegui edificações porque tinha uma sequência, e aí os cursos iam sendo preenchidos, né? Acabou que eletrotécnica era a minha terceira opção. E aí, como acabou a primeira e a segunda, né, que era edificações e informática, eu tive que ficar com eletrotécnica. E aí acabou que foi tudo que eu sempre imaginei, tá ligado? Tipo, eu já vi umas coisas com o meu pai, com um padrasto que eu tive, sobre circuitos e tal, sobre instalações. E aí eu gostava bastante, só que eu não imaginava que isso era eletrotécnica. E aí quando eu cheguei na eletrotécnica, que eu vi que era isso, eu gostei demais. E aí quando eu fui para a faculdade, eu já sabia que eu queria engenharia elétrica. Eu não tinha dúvidas. Por mais que... E todo mundo dizia, não, é difícil, é a engenharia mais difícil de todas. Na UFC, então, vixe Maria. Mas mesmo assim, eu queria na UFC, porque eu não queria pagar. Mas também porque a UFC é uma universidade federal muito renomada em todo o Brasil, né? Então, lá dentro da UFC, estou no 7º semestre, acho que já tenho um certo respaldo para falar de que não é tão difícil quanto eu ouvi dizer, mas você tem que se dedicar. Não vai passar querendo, tipo, se você quiser levar a universidade, qualquer que for, não é só engenharia elétrica, qualquer curso que for, se você quiser levar, como você leva muitas vezes o ensino médio, porque tem gente que leva o ensino médio a pagode, se você quiser levar a faculdade a pagode como leva o ensino médio, não vai dar, entendeu? A universidade é um lugar que eles te dão muita liberdade, mas com tanta liberdade você precisa ter responsabilidade. É aquele negócio a frase icônica do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês, a partir do momento que se tornam universitários, vocês têm que dar exemplo como universitários, né? Muita gente, nessa época de tantas crises, né, que a gente vê os universitários se manifestando contra certas coisas e tal, o pessoal fala, a UFC, universidade pública e de qualidade, tem por obrigação mostrar, dar exemplo de como se deve agir numa situação dessas. Né? Não é com vandalismo, não é com... Porque muitas vezes pensa que vandalismo é uma coisa de alguém que não tem nenhum tipo de cultura, né? Nenhum tipo de educação. E aí nós, como universitários, a partir do momento que você se torna universitário, você tem responsabilidades. E é isso. Passo a palavra agora para a Joana ou a Bárbara. A Bárbara tá com o microfone ligado. Faça engenharia ambiental. É muito Bárbara, eu voto na Bárbara. Agora eu vou, vai. Boa noite, gente. Acho que eu conheço pouquíssimas pessoas daqui, porque eu saí do GAP faz um tempo, mas meu nome é Bárbara, eu faço letras na UFC, estou isso, representa Juba, muito bem. Estou no 3º semestre de letras português, vencidos, né? 3 semestres vencidos com muito suor. E eu fiz meu ensino médio no Juvenal de Carvalho, que é colégio salesiano, como o Tony falou. E, assim, para quem pensa que estudar em colégio particular, com todo aquele suporte, vai ser muito mais fácil, depende muito do aluno, porque eu via muita gente dizendo, tendo a certeza de que ia fazer
uma faculdade na UFC, porque estava estudando num colégio particular, e na hora do Enem quebrou a cara, porque não tinha estudado quanto deveria. Meus pais pagavam meu colégio com muito esforço e tal, eu tinha desconto para estar lá, então eu sabia que eu não ia poder pagar uma faculdade particular e eu teria que ralar para passar na UFC. E aos poucos, eu acho que eu nunca tive pressão de ninguém, nunca tive pressão dos meus pais para ter que passar, mas eu era muito crítica comigo mesma. Então, no meu terceiro ano, eu acabei desenvolvendo uma ansiedade terrível, porque eu passava mais tempo pensando no que ia acontecer se eu não passasse, do que realmente estudando para passar. E isso é uma coisa que atrapalha muita gente, porque a gente fica tão vidrado no que pode acontecer, no que pode dar errado, que a gente não foca em querer dar certo, em fazer o possível para dar certo. Mas graças a Deus passei de primeira com todos os meus problemas, todas as minhas paranoias, consegui passar na minha segunda opção, que já está aí outro problema, porque a minha primeira opção era psicologia e letras estava assim A no minha cantinho, também. porque Linda, eu sempre tive um amor. Mas se for contar o tanto de gente que faz letras, não é? O tanto de gente que faz letras e queria psicologia, não dá nem para contar. Mas o problema é que quando você entra na faculdade, você esquece de qualquer outra opção. Pelo menos eu, né? Eu entrei na letras muito focada, como o Tony também falou. Eu era aquele tipo de pessoa que queria psicologia, minha nota não deu, vou para letras, que é um negócio que eu gosto, e eu vou passar aqui um ano, depois eu tranco e faço psicologia, que era o meu sonho, não sei o quê. Só que aí, depois do segundo semestre, eu comecei a me identificar tanto com a área que eu não me imaginava mais fazendo qualquer outro curso. Então, por mais que eu tenha caído literalmente de paraquedas na letras, foi assim, eu considero a melhor decisão que eu fiz em muito tempo mesmo, porque foi uma realização para mim, eu me encontrei e eu espero que vocês realmente tenham muita sabedoria na hora de escolher o curso, porque não é fácil, a gente sabe que tem muita pressão de ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido, de não ser. E isso me incomodava justamente pelo fato de que todo mundo aqui já ouviu alguém dizer que professor não ganha dinheiro. Todo mundo já olhou, os professores aqui vão saber do que eu estou falando. Aquele tio, aquela tia que diz, nossa, mas tu tem certeza? Porque professor é tão desvalorizado, professor ganha tão mal. E eu queria lembrar para vocês não se prenderem nisso. Não se prenderem ao que as pessoas falam. Vão pelo que vocês gostam, pelo que vocês se identificam, porque a felicidade é isso. Você se encontrar no seu curso faz parte de você mostrar o quanto você se identifica com essa área. E aí é que vai estar a sua realização. Vou passar para outra pessoa agora. Por isso que eu amo a química. Maravilhosa. Ave Maria. Eu passo aí, a gente tem que votar no Thales, ele tá muito calado. eu já ia me anunciar agora. Desligou até a câmera. Diga assim, vai lá. Sou mais Pessoal, cheirosa boa do grupo. noite. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Thales. Faço parte do grupo GAP, certo? GAP há um bom tempo já. E atualmente sou estudante de economia, faço economia na UFC, certo? Estou atualmente no 7º semestre, indo para o 8º, pertinho de me formar já. E vou falar um pouco da minha experiência com vocês, da minha frustração e depois da minha aprovação do curso, e por aí vai.
No meu ensino médio, eu fazia parte de uma turma chamada Turma TELF, certo? É uma turma lá no Lourenço Filho, estudei no Lourenço Filho, fiz meu ensino médio lá. E essa turma era uma turma de preparação para o Enem, certo? É como se fosse a turma olímpica do colégio. Então, eu já era o aluno que era considerado nerd, né? Então, a pressão era maior, a cobrança da família era maior, tem que passar, era isso, era aquilo. Então, acaba que você se sente muito cobrado por isso, e se sente muito cobrado também por escolher um curso que dê o retorno que as pessoas estão investindo em você, certo? Então, no meu segundo ano, eu entrei para essa turma, ganhei uma bolsa no colégio, fiz parte dessa turma, e até então fui muito cobrado por isso, certo? No meu terceiro ano, eu me inscrevi no Enem, certo? Mas eu tinha uma capacidade muito complicada e difícil de lidar com a pressão que estava sendo imposta sobre mim, certo? Essa pressão vinda de diversos fatores e acabou que me atrapalhou um pouco no resultado do Enem, certo? Eu estudei muito, eu estudava manhã, tarde, noite, e acabou que no Enem, devido a essa grande cobrança, devido a essa ansiedade, eu não tive um resultado tão bom, certo? Então, no meu ensino médio, no terceiro ano, eu não tirei, talvez, um resultado que os meus colegas de turma talvez tiraram, certo? Então, eu sempre quis ir para a área de negócios, certo? Sempre tive vontade. Eu tenho aqui na minha família algumas pessoas que já são da área e tudo, então sempre tive vontade de viver e sempre tive essa vontade. Só que a minha nota de corte não deu para nenhum curso da FEAC. Eu sempre tive muita vontade de estudar na FEAC. Para quem não sabe, a FEAC é a Faculdade de Negócios da UFC. E a minha nota de corte não deu para nenhum curso, certo? Então, eu passei para a economia, que é o curso que eu faço hoje, mas na cidade de Sobral, certo? Eu juntei o útil ao agradável. Eu queria uma experiência de estudar fora, certo? Eu sempre tive essa vontade de ter uma experiência, de ter independência, de saber se virar sozinho e fazer a minha faculdade, que é a faculdade de economia, que é a faculdade que sempre eu tive vontade. Economia foi minha segunda opção. Eu não quis economia de primeira, eu queria ciências contábeis. Acabou que não deu para me passar para ciências contábeis, fui para economia na cidade de Sobral, certo? Chegando lá, você foi sempre acostumado com morar com seus pais, em ter toda aquela assistência, e você vai morar sozinho em uma cidade que não é uma cidade que você conhece, com pessoas que você não conhece, que é de uma outra cultura, e por aí vai. E na universidade, né? A universidade, que é um outro mundo, que é um outro universo, e você ali no meio de pessoas que talvez não, meio sem entender, assim, poxa, como é que esse cara de Fortaleza aqui e tal, tudo. Mas, enfim, eu me desafiei, tratei isso também como um desafio, como uma vontade de superar barreiras, e enfrentei essa meta que eu tive de estudar economia na cidade de Sobral, certo? Quando eu entrei em economia, como eu queria ciências contábeis é um curso mais para de humanos, certo? E quando eu entrei para economia, obviamente que eu olhei as cadeiras e tudo, mas quando eu me deparei da quantidade de conhecimento, de matemática, de exatas que eu tinha que ter para estar ali, foi algo assim absurdo, porque a matemática que você vê no ensino médio, ela é uma matemática que dá para você estudar, fazer problemas, mas quando você vai para o ensino superior, galera, o pessoal da exatas aí pode confirmar para mim. Quando você pega cálculo, quando você pega estatística, é algo assim que é incrível, certo? E em economia, você tem uma cadeira chamada de econometria. Essa cadeira, ela já é no terceiro semestre, e é uma cadeira, assim, que o teste de você. Ou você vai estar ali, vai passar e vai aprender matemática, ou então você não aprende, né?
O meu conhecimento de matemática, ele é um conhecimento muito bom, sempre gostei de matemática, certo? Mas a minha vontade de estar ali, de querer aprender e tudo, acabou que fez e eu fui indo, né? Passei meu primeiro e meu segundo semestre em Sobral, certo? E abri na UFC a oportunidade de transferência para o mesmo curso, né? Então, eu pude transferir de Economia de Sobral para Economia em Fortaleza, certo? Consegui essa transferência, voltei para a unidade da UFC daqui e, finalmente, pude estudar onde eu sempre sonhei, que é a FEAC, né? Que é a faculdade linda, maravilhosa de negócios da UFC, certo? Para quem quer fazer, para quem almeja fazer administração, ciências contábeis, finanças, economia, a FEAC, ela é uma faculdade, assim, muito, muito boa, que prepara você, de fato, para o mercado, que prepara você um profissional pronto para assumir aí qualquer cargo de gestão. Então, é uma faculdade que eu indico demais, certo? Bom, chegando em Fortaleza, eu me deparei com outra realidade, porque, de fato, o curso de Sobral ele era um curso mais voltado para a área de exatas, e o curso daqui ele é um curso mais voltado para... Ele divide um pouco, a área de humanas da área de exatas, certo? Ele tem essa diferença. Então, chegando aqui, eu aproveitei as cadeiras que eu tinha em Sobral, então eu já peguei um bonde andando, já peguei uma turma andando, e eu chegando aqui, logo comecei a estagiar, certo? Comecei a estagiar na minha área de hoje, né? Comecei a estagiar no meu terceiro semestre, e o meu estágio, ele me deu muita base para o meu curso. E foi a partir de quando eu comecei a ver, de fato, o meu curso na prática, porque uma coisa é você estar ali na cadeira, pessoal, ver a teoria. Quando você pega essa teoria e monta na prática, você começa a criar uma paixão tão grande por aquilo. E eu me apaixonei. Eu me apaixonei por economia no meu terceiro semestre. Pensei em desistir. Confesso para vocês que quando eu me deparei com aquela porção de cálculo, de estatística, isso e aquilo, que eu voltava a ficar doido estudando, eu pensei, de fato, ir para um curso mais, entre aspas, fácil. Mas eu continuei e, a partir do meu terceiro semestre, eu comecei a ver, de fato, que Deus botou aquele curso para mim e era algo que dava definir para a minha vida. Então, a partir dali, pessoal, eu comecei a me especializar cada vez mais, fui vendo cadeiras mais específicas de economia, e a partir do quarto semestre, a gente começa a ver menos as cadeiras de fato de exatas e começa a ver bem economia mesmo. Então, você tem um conhecimento muito grande de investimentos, de bolsa de valores, de macro e microeconomia, certo? Então, assim, ele é um curso que, de fato, lhe prepara, de fato, para ser um gestor de mercado. Atualmente, eu atuo na minha área, certo? Eu sou analista em uma empresa de combustíveis aqui em Fortaleza, então eu aplico os conhecimentos que eu recebi da faculdade já no mercado. E sou apaixonado. Meu curso é o curso que eu não troco hoje por nada nesse mundo. E assim, se eu fosse uma pessoa para dar um conselho a vocês, eu diria, sejam persistentes, certo? Porque, assim, eu quase desisti do meu curso, né? Quase voltei a fazer cursinho. E se lá atrás eu tivesse desistido, né? Talvez para vocês seja um pouco ainda um pouco difícil de entender, porque vocês estão numa fase de passar de primeira, de trazer resultado, aquela ansiedade toda do Enem, disso, daquilo, mas tudo tem tempo, a vida tem seu tempo, vocês vão ter seu tempo. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é dê tempo ao tempo. Se eu, talvez, lá atrás tivesse ido para um outro curso, né, que eu pensei de fato em desistir, talvez eu não tivesse tão feliz como eu estou hoje. E hoje eu estou altamente realizado com o meu curso, altamente realizado com o que eu tenho, com o que eu escolhi e tenho escolhido para a minha vida acadêmica e para a minha vida profissional. Então,
é isso, pessoal. Tenham persistência, tenham paciência. Aproveite demais a oportunidade desse curso. Eu achei uma ideia incrível. E eu queria, no meu tempo, ter uma oportunidade como essa, com que nem vocês estão tendo. Então, aproveitem. E a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida. E é isso. E eu queria chamar a Joana agora para compartilhar um pouco dessa experiência dela, que você quer mais vontade de falar aí. Eu jamais. Valeu. A fundadora do projeto, viu? Já falei demais hoje, gente. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar aqui agora é em relação a gostar de falar. Não gosto. Em relação à faculdade em si, diferente dos meninos, eu não fui para nenhuma faculdade pública. Eu estudei aqui na Unigrande, que é a antiga Gama Filho, com bolsa 100% do ProUni. Mas vamos lá. Na época que eu fiz o Enem, foi em 2015, né, que eu terminei o médio, eu fiz o Enem pensando na psicologia, como a Bárbara tinha falado também, né? Acho que a galera que está na letras basicamente porque não deu certo na psicologia, mas enfim. Antes disso, a letra já era uma segunda opção para mim, mas aquela segunda opção bem distante, porque a minha madrinha de crisma, que foi minha professora do 8º ano até o 3º ano, ela é professora de português, sabe? Eu sempre gostei muito e também sempre tive uma afinidade muito grande com a Diana, que acho que o Julinho conhece, o Josué conhece também, que foi professora deles também, que é a professora de inglês da escola. Olha, a Eduarda conhece a Diana, que linda. Enfim, a Diana e a Polly foram as minhas duas inspirações maiores para letras, só que era uma coisa que eu via muito distante, porque eu pensava, ok, é uma coisa que é uma coisa muito pessoal, que eu nem gosto muito de compartilhar, mas já estou no embalo, vai, né? Em relação, eu tenho um pequeno, dependendo do momento, problema de dicção, então eu sempre tive muito problema na escola, quando ia apresentar um trabalho, quando ia falar alguma coisa, no GAP, vocês só me vêm cantando. Eu nunca estou falando nada, porque eu não curto muito falar. Então, por isso que qualquer coisa relacionada à área da educação era uma coisa que me aterrorizava, sabe? Por mais que eu soubesse que é uma coisa que eu gostava muito. Então, eu fiquei o meu ensino médio inteiro almejando a psicologia, porém, como já se sabe, né, com a minha nota não dava para passar para psicologia. Eu me lembro que no dia da prova eu estava doente, sabe, aquele dia que você tá com aquela virose braba, não tinha dormido a noite inteira, então já veio de uma coisa assim, de um dia péssimo. O segundo dia de prova foi o pior ainda, porque eu já estava cansada do primeiro dia, então foi uma coisa assim que realmente a única prova que eu foquei foi a redação. Matemática, desculpa, Vinícius, mas eu não sabia nem para onde é que ia, eu tentei aplicar a regra de 3 em tudo. Enfim, deu super errado, né? A química nem se fala. Então, eu tentei focar na parte que era o meu forte, que era as humanas. Então, mas enfim, continuando isso, quando foi na época de eu estava tão focada na psicologia que eu não fui olhando as notas dos outros cursos. Então, como eu disse para os meninos, não sei se foi para vocês, mas enfim, para alguém eu disse que eu boboquei nessa época, porque a minha nota dava sim para letras, mas eu foquei tanto naquele meu objetivo que eu não fui para o outro. Eu olhei assim, não vou ser professora, não vai dar para mim, entendeu? Eu pensava que seria uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito frustrante para mim por conta desse meu problema, sabe? Só que aí eu conversei com a Polly, conversei com a Diana, cerca de alguns dias antes do ProUni, no caso, né, que eu perdi a chance aí do SISU. E então eu coloquei para Unigrande, por quê? Porque é bem pertinho de casa, dava para ir a pé, e porque o meu irmão estudou por lá também. Eu adorava ir a pé, na época que eu era um pouco mais fitness, hoje em dia não dá certo, né? Porque eu só ando de ônibus e Uber para tudo que é canto. Mas, enfim, então, e porque realmente foi a faculdade que o meu irmão se formou. Então, ficou aquele negócio, né? Porém, eu coloquei a letras na primeira opção e na segunda opção, coisa completamente diferente, que é a administração, por conta do meu irmão. Eu acabei passando na primeira e na segunda opção, tipo, eu passei na primeira, que foi a letras, fiz a minha inscrição e tal, comecei a faculdade junto com a Edith, ela passou na época em logística, né, a gente começou ali sempre juntas, andando grudadas, e
eu entrei na letras, mas com muito medo. Sempre foi uma paixão minha o inglês, mas eu entrei com muito medo. Mas quando a Bárbara falou, né, quando você entra no curso, você não tem mais a outra opção, você esquece, entendeu? Você mergulha na faculdade de uma forma que você nem lembra que tinha outra opção, sabe? Então, foi na letras que eu me achei. Eu acho que eu não seria tão feliz como eu sou hoje se eu tivesse na psicologia, sabe? Todo aquele medo foi... Não digo todo, porque eu ainda sou muito tímida, mas assim, aquele medo de dar aulas, de estar à frente, foi meio que cortado. Eu posso dizer que na sala de aula eu sou completamente diferente, sabe? Eu sou outra pessoa, sou comunicativa, eu falo pra caramba, e realmente, assim, às vezes eu esqueço os problemas, as coisas, e eu realmente me achei na letras. Então, não é que foi só por conta da nota, mas realmente foi uma coisa que, assim, era a minha opção, mas eu não sabia se era mesmo que daria certo para mim por conta disso, por conta desse pequeno problema. Mas, enfim, gente, eu vou parar de falar, porque já são 8h51. Se vocês quiserem saber um pouco mais da minha carreira, eu brincando, vocês falem comigo. Mas, enfim, só para fechar aqui, pois entrei na letras. Durante o curso, me apaixonei. Hoje em dia, sou professora de inglês, certo? Eu não quis, por enquanto, pegar o português. Dei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos na redação, né? Fiquei na redação, mas a minha paixão mesmo é o inglês. Eu ensino do 6º ano até o 3º ano do médio. Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo. E é isso. Continuem aí, porque eu tô com fome. Esqueceram de mim, eu não falei ainda não. Não gosto de você, não. Pode falar, cara. Eu vou ser bem breve, porque eu sei que vocês devem estar cansados. Nem imagino como é que vocês estão. Vocês podem falar aí, viu? Se eu estiver demorando muito, eu paro e pronto, vocês podem ir dormir, comer, enfim. Eu faço matemática na UFC, mas quando no meu primeiro ano, eu não pensei em fazer matemática não, sabe? Eu estava muito perdido. Até o finalzinho assim, do meu 3º ano, eu não sabia o que fazer. Então, no começo, eu queria fazer engenharia civil, porque o meu irmão fazia, e eu achava que era um curso massa, mas eu fiz um pouco do curso do meu irmão, né? Eu vivenciei um pouco por ele me contando, por ele me levar para alguns projetos, enfim, mas eu não me identifiquei. O que eu sempre sabia é que eu amava matemática, né? Então, eu sei que em matemática, muita gente, como eu falei anteriormente, tem muita dificuldade, mas a matemática no Enem, ela é uma faca de 2 gumes, porque ela sendo considerada a prova mais difícil, a que lhe dá mais trabalho, vamos dizer assim, né? Você só aplicar a regra de 3, como a Joana faz, não dá certo, infelizmente. Então, ao mesmo tempo que ela é difícil... Ao mesmo tempo que ela é difícil, ela também lhe dá mais pontos, se você acertar um número X de questões. Por exemplo, se você acertar 30 em matemática, não é a mesma coisa que você acertar 30 em linguagens. Então, desculpa aí, galera da linguagem, mas, assim, o que eu vou pedir realmente para vocês focarem é nisso, entendeu? Dar essa chance para matemática. Eu sei que é difícil, e eu criei esse rancor de fazer matemática. Eu sempre soube que eu amava matemática e talvez um dia eu faria, porque eu gostava. Mas eu criei um rancor e no meu 3º ano, final do 3º ano, eu fui fazer meu cursinho e tudo mais. Fiz na faculdade de medicina, né? Não sei se tem alguém aqui que queira fazer alguma coisa relacionada à área da saúde, mas eu tenho um pouquinho de experiência lá, então qualquer coisa a gente pode estar se falando também. E tanto que, inicialmente, eu queria fazer odontologia, mas acabou que eu não consegui passar, né? Me frustrei e tudo mais no meu 3º ano, e eu imagino como é para você estar no 2º ano, no 3º ano, e estar com aquela pressão enorme, né? Muitas vezes pelos pais, muitas vezes de si mesmo, mas se você não conseguir relaxar até o dia da prova, né? Com tudo que a gente vai dar de dica para vocês, realmente vocês aprenderem que nem tudo a gente consegue passar de primeira. Muitos aqui não conseguiram, né? Alguns a gente teve uns exemplos, mas nem todo mundo conseguiu passar de primeira. É porque a gente é mal preparado? Não. É porque muitas vezes a gente não tem a maturidade necessária para passar. Porque o Enem, ele é um vestibular seletivo. Então, tem gente,
que está estudando há 5 anos, 6 anos. Ah, é só para passar em medicina? Não. Tem gente que está tentando passar em matemática. Se você for ver a lista de espera, pessoal suplente, não sei o que, é muita gente. Então, não é porque você não tem a capacidade naquele período, não. É porque muitas vezes ele é muito seletivo, então você tem que competir mesmo. Agora, realmente o que é errado é você sair para prejudicar um amigo seu, é você zombar porque você às vezes está numa escola melhor, tá entendendo? Não é porque desculpa, não é porque a escola é pública que a escola é ruim, não. Porque, assim como a Bárbara falou, não depende da escola, depende de você. Porque você pode estar no Ariçá, tendo aula com os melhores professores de Fortaleza, mas se você não quiser estudar, você não passa. Entendeu? E tem um cara lá nas Brenhas, sei lá, de Quixadá, e que quer estudar aqui na UFC de qualquer forma, e ele está dando duro para estudar, assim como muitos outros estudantes. Então, o que vocês têm que entender é ter essa maturidade. E depois que passar, pronto, ó, vocês podem ficar mais tranquilos. É um vestibular realmente muito difícil, entendeu? E para aquelas pessoas que, vamos dizer, já passou do tempo, porque não passou do tempo, mas a gente considera que a gente passou do tempo, não desistam. Eu não sei se o Wagner ainda está aqui na live, mas as pessoas que já são bem mais velhas, que querem algum curso, que querem ter uma formação melhor, não desistam, porque nunca é tarde. Eu mesmo, depois que eu não passei no meu 3º ano, eu me frustrei muito, porque eu sempre tive essa pressão de que eu deveria passar no 3º ano, e isso era uma coisa que eu coloquei para mim. Todo mundo dizia o contrário, não coloque pressão, mas eu coloquei pressão em mim e eu não tive uma nota tão desejada. Eu poderia passar em outros cursos, mas eu não fiz. Uma dica que eu posso dar para vocês também é que não façam o que vocês já sabem que não vão gostar. Por exemplo, se vocês foram horríveis, não é nem vocês forem horríveis, eu sei que vocês não vão ser, mas se vocês forem, não é nem desse ano, não vão chegar e fazer o pior curso que tem, não, com a nota mais baixa, não. Não que seja o pior curso. Estou dizendo assim, né? Comparando, que muitas vezes a gente gosta de comparar o melhor curso e o pior curso. Isso não existe, né? Mas a menor nota. Não vão, eu vi aqui a menor nota, eu vou passar só para dizer assim, não, pai, eu tô na UFC. Não é assim, entendeu? Vocês têm que seguir o sonho de vocês. Inicialmente, eu poderia ter feito matemática no meu 3º ano. Eu tive que fazer 1 ano de cursinho só para eu ter mais conhecimento e perceber que não é passando em um curso X que ele vai determinar o quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou ser bem sucedido, ou qual vai ser, onde eu vou estar daqui, sei lá, 10 anos. Vai depender de você, porque depois que você passar, não tá tudo ganho, não. Você ainda vai ralar muito, você vai ter que aprender a, sei lá, às vezes aceitar um 0 de um professor, que muitas vezes você nunca tirou um 0, e aí você tira um 0 na faculdade e você fica, caraca, como é que eu tirei um 0? Eu estudei tanto, mas é assim, a faculdade é assim. Então, vocês já têm que estar preparados para isso, para criar essa maturidade de que vocês vão ter que estudar. Eu achava que quando você entrasse na universidade, pronto, era um mundo assim, um arco-íris. Mas não, entendeu? Você tem muita coisa boa na faculdade que você pode aproveitar, mas também tem muita coisa pesada. Então, você já tem que se preparar desde já. Uma dica que eu posso dar, eu já vou fechar, entendeu? Eu acho que eu já estou passando do tempo, mas uma dica que eu posso dar a vocês façam um curso de matemática básica do professor Ferreto, entendeu? Isso ajuda muitas vezes não só vocês, mas até os professores aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai dar conteúdos que são os que mais caem no Enem. E o Enem, ele é um exame que ele vai te exigir uma interdisciplinaridade. O que é isso? Ele vai pegar aqui um conteúdo de probabilidade, ou conteúdo de estatística, enfim, mas ele vai misturar porcentagem, ele vai misturar uma regra de 3, ele vai misturar tanta coisa, tá entendendo? Então, a gente tem que já tá preparado, vamos dizer assim, para entrar no curso aqui focado mesmo, entendeu? Para esse curso de matemática básica, ele vai servir como tapa-buraco, porque ele vai desde operações fundamentais até radiciação, potenciação, entendeu? Então, essa é a dica que eu posso dar a vocês. Posteriormente, depois que eu fiz o meu cursinho, eu consegui a minha aprovação. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês não podem desistir é dos seus sonhos, entendeu? Porque eu era um cara que eu nunca fui bom em redação.
A Joana pode até falar aí, ó, vou falar aqui das linguagens, mas eu nunca gostei de redação, Joana. Nunca. Vou te falar, nunca gostei. A minha primeira redação, eu ia zerando. Eu tirei 500 pontos, né? Mas eu só não zerei realmente por sorte. Mas eu odiava a redação. E ano passado eu consegui tirar 880, entendeu? E, quer dizer que tu tá se vangloriando por causa dessa nota? Não, mas é porque se vocês quiserem, vocês conseguem alcançar os objetivos de vocês, entendeu? Se a dificuldade de vocês em matemática, vocês conseguem fechar a prova de matemática. Se a dificuldade de vocês é em química, é em física, é em redação, vocês conseguem fechar, entendeu? Para vocês realmente não desistirem dos seus sonhos. É um caminho difícil, mas a gente vai estar com vocês trilhando esse caminho e ajudando o quanto a gente puder, tá certo? Fechei nas 20 horas, viu? A Bárbara. Vamos lá. Gente, eu vou falar um pouquinho do nosso cronograma de aulas, certo? Hoje foi mais uma aulinha de apresentação para a gente se conhecer, para a gente passar um pouco de como vai ser o curso. Mas amanhã a gente já começa com as aulas e a gente resolveu fazer nesses 2 primeiros dias, amanhã e sexta, aulas conjuntas, que vão ser de linguagens amanhã e exatas sexta-feira. Na linguagens, eu e a Joana vamos falar um pouco da redação, da primeira competência, e os meninos de exatas, eu não sei muito bem o que vão dar, né, mas... A gente vai falar sobre conversões e unidades, porque é um assunto que abrange matemática, física e química, e a gente percebe que é um assunto que faz todo mundo errar questões mais fáceis do mundo, porque a pessoa não sabe converter uma unidade, não sabe qual é a unidade, e se perde na questão porque não sabe colocar uma unidade no canto certo. Essa pessoa... Então, vocês vão aprender a usar todas as unidades de conversões para nunca mais errar as questões mais fáceis do Enem. Muito bem, pois se vocês não sabem aí se é para dividir por 100 ou multiplicar por 100, Dia dos Namorados vocês vão aprender, tá, gente? E a partir do dia 15, segunda-feira, a gente começa com os nossos horários normais, que vão ser um professor para cada disciplina, dando os conteúdos que a gente planejou. Na segunda-feira, como está aparecendo para vocês ali. Na segunda-feira tem matemática, na terça português, quarta química, quinta redação e na sexta física. As aulas vão começar todo dia às 8 horas e vão se estender no mínimo por 1 hora. E se vocês ainda tiverem dúvidas, se os professores ainda estiverem resolvendo algum exercício, a gente continua por mais tempo. A gente resolveu que a Joana vai dar um bônus de inglês, já que ela é a nossa autoridade máxima na aula. Vai ter um aulão de inglês com a Joana. E eu vou dar um bônus de sociologia, que não sou a autoridade máxima, mas vou dar o meu melhor para essa área que envolve várias questões da prova também, e a redação, que vem sempre com alguns temas bem voltados para a sociologia. Alguma coisa mais, gente? Eu só queria propor, combinar com eles, porque assim, a gente vai ter aula, vocês estão vendo, de segunda a sexta-feira, certo? Com todas essas disciplinas. Mas matemática, se eu pudesse, eu pegava pelo menos aí 3 dias, entendeu? Mas como eu tenho respeito pelos meus amigos, eu não posso fazer isso. O que é que eu vou propor? Se vocês quiserem, a maioria quiser, por exemplo, 70% a 80%, votar lá, fazer uma votação, enfim, a gente vai combinar depois. Se vocês quiserem aulas no sábado ou no domingo, só que isso é só relacionado à matemática. Mas como é que vão ser essas aulas? Vão ser aulas só de resolução de exercício, entendeu? Por exemplo, um horário 8 horas, 9 horas da manhã no sábado, ou 8 horas, 9 horas da manhã no domingo. A gente resolve... Primeiro eu vou querer saber se vocês vão querer, né? A primeira coisa.
70% quis essas aulas de resolução de exercício, aí pronto, a gente vê o dia, horário, tudo bem bonitinho, e aí os conteúdos a gente pode diversificar, entendeu? A gente pode resolver uma semana, assim, questões da semana, porque toda semana a gente vai estar dando TDs para vocês, pelo menos minha parte, né? Eu vou estar disponibilizando TDs, e depois a gente pode estar fazendo as questões que mais caem no Enem, enfim, a gente pode ir se resolvendo, mas é uma coisa assim que... Porque assim, ó, tem um grupo no WhatsApp, aí eu acho que essa votação ficaria melhor lá, para saber quantos queriam, entendeu? E aí a gente persistir nisso, porque eu não queria quebrar muito a minha aula resolvendo exercício, porque eu sei como é complicado você ter que... tem um exercício aqui de matemática, eu não consegui resolver. Aí eu vou ficar pedindo aqui o professor e tal, às vezes atrapalhar a aula, às vezes não é legal para um, não é legal para outro, então eu estou tentando deixar o mais flexível, tanto para mim quanto para vocês. E eu estou me disponibilizando, tanto ou no sábado ou no domingo, para estar dando essas resoluções de questões, certo? E se vocês quiserem alguma questão de química ou física, aí se algum professor quiser participar também, eles podem estar participando. Pronto. Meninas. Tá saindo os olhos. Exatamente, tô achando estranho. Pois é, galera. Agora a gente vai para as dúvidas e sugestões de vocês. Não, Joana. Não parou. Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo aqui. Tu tá com fone? Acho que ela Eu não vou tá. tirar o fone agora. Deu certo? Deu. Deu. Pronto. Se começar de novo, vocês falam. Pronto, gente, deixa eu só continuar aqui uma coisa bem rapidinho em relação à redação. Nossa, que zoadinha chata. Meu Deus. Enfim, em relação à redação, existem diversas formas de trabalhar isso, mas eu queria que depois que vocês colocassem lá no grupo, como é que vocês pensam em relação à redação? Se, por exemplo, uma redação por semana, ou se eu passo exercício toda a aula, eu quero que vocês mandem para mim a questão das sugestões, porque eu posso montar de acordo com a realidade de vocês, certo? Porque eu penso em coisa, mas pode não ser tão... A zoadinha de novo. Pode não ser tão disponível assim para vocês, né? Porque o meu horário é uma coisa, o de vocês é outra. Então, mandem lá no grupo como é que vocês pretendem que seja essa aula, que eu analiso direitinho aí para cada um. A gente pode fazer uma coisa para o geral, ou eu posso ver se eu consigo trabalhar com as pessoas de forma individual, certo? Foi de bola e a zoadinha de novo. Vocês têm dúvidas, galera, ou sugestões? Podem tirar a dúvida pelo chat, ou se quiser abrir o microfone também, não tem problema não. Vocês disponibilizaram o link do WhatsApp? Acabamos de colocar aqui no chat, o Tony colocou e eu também. Eu não vi ele colocar, mas eu coloquei. Tem o link do... Sim, deixa eu mostrar logo, né? Vai estar no... A gente vai disponibilizar esse slide para vocês, com o link do WhatsApp também. E eu vou pedir para o Antônio Filho, então eu mesmo adiciono o link do canal no YouTube. Está aqui no chat também, quem quiser. Porque é onde a gente vai colocar as aulas, que estão sendo... As aulas vão ser gravadas e colocadas nesse canal do YouTube, além dos conteúdos do próprio grupo, né? O GAP vai fazer muitas outras lives e pode colocar lá também. Enfim, o Tony Filho, nosso produtor, aí tá investindo bem no futuro do GAP. Se vocês tiverem dúvidas aí, pessoal, pode falar no chat. Paulo Vinícius falou, na hora de tirar a dúvida ele não quer falar, né? Vai ser disponibilizado temas. E aí, Joana? Sim, com certeza. Eu pensei já em alguns temas, já separei alguns, porém vou deixar aqui, pelo menos na primeira semana de aula, eu penso que vocês vão ter um tema livre para vocês, certo? Não, claro que não um tema besta, vocês pegarem já um tema que já caiu no Enem, por exemplo, certo? Depois a gente vê em relação... Vai mais ou menos o que eu penso funcionar como um laboratório de redação. Amanhã, na aula, a gente vai falar sobre a primeira competência, então é uma coisa bem mais por cima mesmo, mais voltada para a gramática. Mas quando eu entrar mesmo na questão do tema, a gente vai disponibilizar as atividades e também a redação para que vocês façam e me mandem ou escaneado, enfim, de alguma forma,
por foto, de alguma forma, para que eu corrija e dê o feedback de vocês. Show? Show demais. Pois é, galera. Mais alguma dúvida, mais alguma sugestão? Eu tô achando vocês muito fracos, vocês não interagem não, gente. Can Scanner. Vocês estão com vergonha. É um aplicativo de scanner, né? Escaneiem a redação de vocês por lá, que fica perfeito. Aí vocês mandam para mim por e-mail, eu corrijo para vocês e show de bola. Larissa Garcia, manda para mim as ideias de tema. Não tem pena não, pode mandar. Pois então Ninguém pronto, né, mais- pessoal? Ninguém tem mais dúvida, sugestão. Qualquer coisa vocês podem estar falando lá no grupo do WhatsApp depois. Ficar pensando assim. É. Qual a diferença do almoço do Zé? Não sei, eu estudava Macho, é grande, viu a diferença? Eu já estudei na UFC e no IFCE. O Tony pode falar também aí, viu, chapa? No UFC o almoço é 2,50, mas é bom. A comida Quanto é, Tony? é 2,50, mas a comida é boa, não é fria. É feita lá. 2,50? É, Não, 2. hoje, mano, aumentou, mano. É Mas, gente, 2,50 eu almoço 2 Não, dias. aumentou, mano, R$3, mano. Não, baixa de novo. Ah, sim, foi mal. Ei, mas eles queriam aumentar pra 3,25, eu tô doido, é. O Júlio César tá pedindo para fazer propaganda das universidades. Gente, Fazer propaganda. Gente, o IFCE, ele é mais para quem quer seguir carreira técnica. É mais para a galera das ciências da natureza e das ciências exatas. Tipo, lá você vai encontrar muito curso de engenharia e cursos de física, química, matemática e biologia. Lá é para a galera que quer meio seguir a carreira técnica, porque a origem dele é uma escola técnica, né? Uhum. Onde tá o cronograma? Já que, tipo, não tá ninguém falando aí. É uma coisa nada a ver com o Enem, tipo, no fato de quem vai fazer o S também. Aí tem meio que matérias que vai pro Enem e não vai pra UES, né? Aí, se, tipo, no momento falar, porque, tipo, às vezes eu não lembro, e eu tô muito focada na UES, porque eu acho que vai ser primeiro que o Enem. Então, se vocês puderem, tipo, falar que o tema vai ser o UES ou o Enem, eu vou agradecer bastante, mas se não falar também, tudo bem, eu vou atrás, mas é porque na hora eu não esqueço. Eu posso, sim. posso falar? Vai, fala. Então, pelo menos em português, eu vou passar uma aula só de gramática, que é o que mais cai no S e no Enem não cai tanto. No Enem é bom saber gramática, porque cai de uma forma muito implícita, mas na UES com certeza cai, principalmente figura de linguagem, essas coisas. O que eu posso dar de dica... Só um momento. Oi, mãe. O que eu posso dar de dica sobre a UES é estudar. Mais do que o Enem, às vezes, porque a UES ela é muito específica, como todo mundo já sabe. Então, tu procurar realmente resolver até as questões anteriores da UES. Em matemática, eu posso falar mais particularmente, é bem complicado, porque não tem muito um padrão do que cai, como muitas vezes a gente consegue prever no Enem, mas ele é muito, muito, muito específico. Então, você, assim, estudar mesmo a fundo as coisas, resolver os exercícios e procurar ao máximo resolver as questões da UES, que elas ajudam bastante, sabe? Mas eu também já fiz a UES, eu acho que 2, 3 vezes, e o que eu posso garantir é que é difícil ter um padrão em matemática. E nas outras matérias o pessoal pode saber falar mais, né? Na UES, não sei se vocês já fizeram. Não, sim, tipo, Samuel, o problema é que não tem padrão na UES como no Enem, eu sei, mas é só falar mesmo na matéria, mas tudo bem, eu entendi. Ei, Luara, tu tem química como específica, né? Sim, química, física e biologia e redação, mas a redação é diferente do Enem, tipo, então... Eu tava preparando material, que tinha uma aluna minha que ela queria, tava dando aula particular, e ela quer o S, né, porque ela quer, sim, medicina veterinária, né? Aí, eu tava preparando material de química, aí eu posso te ajudar. Ai, tá bom, obrigada, depois você me manda, não sei.
Quando eu estiver Eu fazendo falo os meus contigo. conteúdos também, qualquer coisa eu pego questão específica da OS e dou pra ti. Tipo, não é que Eu resolvo simulado também, mas é só por conta de mesmo que, tipo, no Enem já tem um padrão normalzinho, todo mundo já sabe o que mais cai, etc. Mas na UES tem tema que não cai, aí por isso que tem essa diferença que todo mundo fala. Era só sobre isso mesmo. eu quero. Mariana quer OS, né? Pronto, assim, tipo, o que eu posso fazer é porque, assim, não é que as aulas não vão te servir. Não é porque elas são focadas para o Enem que elas não vão te servir. Principalmente eu, porque eu já vou estar dando um pouco mais de, tipo, introdução. Mas o que pode servir é a matemática básica lá do professor, que eu indiquei a vocês, resolver questão relacionada a isso, o específico da UES, né? Qualquer coisa que tu não conseguir achar, eu posso te mandar. E durante as minhas aulas eu posso estar disponibilizando algumas questões específicas, entendeu? Porque o meu conteúdo, ele vai ser, eu vou dar um pouquinho de específico, porque realmente é importante, mas a maioria é relacionada ao Enem. Então, de matemática, eu posso te garantir isso, né? Vai resolver exercício, porque infelizmente não tem padrão. Pelo menos na primeira parte, né? Porque tu não pode zerar matemática. Matemática, tipo, porque ela não vai ser específica para ti, mas pelo menos tu não pode zerar na UES, porque se zerar, perde o exame. Sim, tá bom, obrigada. Era só isso mesmo. E eu conheço o professor, ele é top. Eu falar que eu não conheço, eu estava dizendo até para os professores quando eu estava preparando as duas primeiras aulas, né, que é a conjunta de exatas e a minha primeira aula de física, eu estava falando com eles que eu não sei o que é dado em física no ensino médio, porque o meu ensino médio, como foi no IFCE, a parte de física eu já tive ela bem mais direcionada para elétrica, para eletricidade, né? E aí eu vi ondulatória, eu vi acústica, eu vi termodinâmica, só que eu não vi como vocês veem no ensino médio, então eu não sei como é que é dado no ensino médio comum e nem muito menos o que cai no Enem. Eu fiz o Enem 3 vezes, mas eu não memorizei as questões e tal, então eu pedi ajuda aqui o Toninho e o Vinícius e o Thales para eles me darem umas dicas. Mas, então eu também só não sei nem como é que é o Enem, que foi o vestibular que eu fiz, né? Quanto mais o da UES. Mas eu vou dar uma pesquisada, agora que eu sei que tem gente que está interessada no vestibular da UES, vou dar uma pesquisada se cai alguma coisa de diferente entre o UES e Enem na questão de física. Eu nem sei como é que é isso. Mas eu vou fazer alguma coisa para mostrar e para colocar nos exercícios, que é o que mais importa. Como o Vinícius falou, matemática, qualquer coisa que envolve conta, é só fazendo, não tem outro jeito, não. Na UES super... Peraí, tá, fala. Não, é só para... Eu acho que a gente não sei se alguém falou, mas o nosso curso ele não vai ser o curso o ano todo. A gente vai trabalhar alguns conteúdos que são aqueles que caem mais no Enem, porque aí, se caso a gente vê que dê para esticar mais o tempo, a gente vai esticando, mas inicialmente ele vai ser mais algo que cada um separou os conteúdos que mais caem no Enem para a gente focar neles. Eu separei 3 conteúdos que é de estequiometria, que é um conteúdo que todo mundo tem dificuldade, sempre cai no Enem, ele é sagrado, todo nele cai no Enem. É o conteúdo também de termoquímica, principalmente lei de Hess, que sempre cai no Enem, é sagrado, que as pessoas têm dificuldade de organizar as reações e tal. E os conteúdos de química orgânica, né, que é a base do Enem, a química orgânica, tanto na questão, quando ele trabalha em interdisciplinaridade ali com biologia e tal, é a base do Enem. E é só para deixar claro que a gente vai começar, o curso primeiro ele vai ser um mês mais ou menos, né, e depois, se for precisar, a gente estica mais, né, galera? Para deixar isso. Se der certo. Fala, Laura. Sim, é que, tipo, não é... Eu sei que não vai ser muito longo o curso e tal, até porque tá sendo gratuito e vocês estão doando tempo. Não é, tipo, pra aumentar pra UES, é só mesmo o fato dos temas. E pra física, essa parte de resistores super cai na UES, entendeu? Então, eu acho que vai dar pra conciliar as duas coisas. Era só mesmo na questão de temas, porque tem muita coisa que não cai na UES que cai no Enem, era só sobre isso mesmo. Mas aí... já que vocês estão dizendo que vão ajudar também com as partes de aula e tal, eu agradeço. Resistores, tu vai aprender
de primeira, viu? Resistor aí, essas partes de resistores aí com o Tu é Samuel aí, ó. doido, mano. Essas coisas, resistor, lei de res também super cai na US, a coisa de gases também, essas coisas tudo aí. Resistor é com o Samuel mesmo, viu? Tu aí. É louco, é muito bom, muito bom. Melhor área. Ninguém mais tem dúvida? Luara, Tô com fome. Luara, Tá nada falando. tu que estava interessada nas coisas da UES, se tu quiser eu te mando pelo Instagram os conteúdos que mais caem, tipo em biologia, física, química. Tem um Instagram que ele tá listando os coisas também. Se vocês quiserem, não sei se tem outras pessoas que estão interessadas na UES, mas tem tipo, eu tenho uns materiais, uns PDFs, que é Geografia de Ceará, História de Ceará, Química, essas coisas. Se vocês quiserem, eu mando no privado, ou então no grupo mesmo. Manda no Que grupo. Pode ajuda. ajudar. Pode ajudar, Pronto, mas tudo mesmo, todo mundo se ajudando. Larissa, pode sugerir. Pode dar uma sugestão. tá certo. Que é isso aí, Vinícius? Todo mundo gosta. Era só. Estão dizendo que vão me usar para perguntar. Gente, vocês mandam aqui no WhatsApp que eu pergunto, tá bom? Eu falo por vocês. Podem ficar à vontade, eu amo falar. Ela sugeriu que a gente fizesse uma semana para o UES e outra para o Enem. A gente pode fazer uma semana especial US. Seria mais fácil assim, uma semana especial UES. Já que a gente já tem os conteúdos do Enem programados, então seria mais fácil uma semaninha especial US. Uma semana bônus, é isso aí mesmo, Joana. Semana bônus. É isso aí. Letícia, vai dar certo, viu? Física é linda. Você vai gostar. Tentar fazer você gostar. Que nem o Tony fica prometendo aí. O Tony é promessa de política. Ele fala que as pessoas vão gostar de química na aula dele, mas eu acredito que isso é promessa de política. Física é maravilhosa. A melhor parte da física é calorimetria. Já entra na química, é calorimetria. Gente, já que tá todo mundo morto, ei, Toninho. Eu não sei muito o que cai no Enem, porque eu acho que eu sempre tive muito foco em US. Essa parte de nomenclatura, tabela, eu acho que eu só fiz Enem uma vez na vida, então, tipo, eu sei super pouco. Essa parte de nomenclatura e de tabela periódica, aquele negócio de isomeria, cai muito no Enem? É a base do Enem, é isso aí. Aí, pois tá bom. Melhor parte de química, porque o resto é tudo horrível. Porque a base, Me desculpe. a base do Enem em química, ele faz muita interdisciplinaridade com biologia. Então, ele coloca muito lá como é que um vírus entra no corpo da pessoa, como é que acontece com a microbiologia e tal. Aí sempre vai ser uma questão muito química e física ali. Aí, geralmente, é para dizer o que é que tem no composto lá que ele dá. É uma mistura muito massa. Eu tô trazendo umas questões aí bem interessantes para vocês que eu tô elaborando. Vocês vão entender como é que a cloroquina funciona, a hidrocloroquina aí, vocês vão entender tudo isso aí e vocês vão perceber que é a cara do Enem, essas questões. Tá bom, obrigada. Pois cuida. Mais dúvida? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três, ninguém se pronunciou. Ainda dá para mandar a Luara falar, hein, gente? Que foi, Bárbara? Travou. Entendi, não. Travou. Ainda dá para mandar a Luara falar, quem tiver dúvida, tiver com vergonha. A Laura fala demais, mas ela deixa vocês falar, pessoal. Ai, doeu, não faltando assim, não. Brincando lá. Então pronto, né, pessoal? A gente já foi mal e a galera foi Pois é, não embora, deram né? nem tchau. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, entrem no grupo do WhatsApp, quem não tá ainda, né? E aí vocês podem ficar tirando dúvidas lá, ou então, se for uma dúvida mais específica, pode ir no privado dos professores, tá? Não tem problema, tá? Eu acho que não, né? Por mim não. Eu não posso falar por todos, né? Por mim não tem problema. Sem problema. Quando der, eu respondo. É muito difícil eu não responder, logo, assim, rápido. Às vezes eu demoro, mas é porque eu tô ocupado. Mas... Sim.
Que é, Joana? Joana? Samuel vai falar com a gente. Do nada ela aparece. Dele. Pois é, galera, cuida. Obrigada, galera. Boa noite. Então é isso. Obrigado pela presença. Gente, Valeu, a afilhado. Larissa falou um negócio aqui. Gente, eu não decorei o nome Na de aula de vocês. É o Vinícius, Eu- Larissa. É o que tá com a camisa do Fortaleza. A camisa mais feia desse grupo. Que é isso, Larissa, rapaz? é o Vinícius e sou O também, o Thales, Thales, viu? O Thales, esqueci do nosso professor mais rico do curso aqui. Ah, Pois é, quem dera, economia, mano. viu? Economista, ó. O garapa. O Tony vai colocar de novo as fotos dos professores no grupo, para você saber quem dá o quê. Eu posso mandar Pode uma questão mandar, para tu Larissa, depois. pra mim as questões. Vinícius, ela tá falando se pode mandar questão pra ti no grupo. É o que tu acabou de falar, né? A Loara, ela é estranha, mas tem um medo. É. Joana, achei que fosse Sean. Triste. Larissa, pode começar a baixar os aplicativos para ali aprender inglês, viu? Botar ela para assistir Dora Aventureira em inglês. E Sucesso. tu acha que É não, já fiz ela não? Já mandei sites e canais no YouTube para ela. Pois Pra ela colocar é isso mesmo. Pode botar de agora. Mas é claro, a professora particular dela sou eu, dá licença. Não vai aprender nada. Então pronto, Pois né, Vinícius? amanhã, aula conjunta das meninas, sexta dos rapazes. Oxi. Linguagem, quinta, exatas, sexta. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, gente. Obrigada, Boa vocês noite. são tops. Valeu, galera. Boa noite. Bye, bye. Tchau, galera. Boa noite. Tchau, Tchau, pessoal. afilhado. Boa noite. Deus te Tchau, abençoe. padrinho. Benção. Deus abençoe. A Mariana. Ó, o Samuel. Boa noite. Pois pronto. Larissa. Vou encerrar aqui a gravação. Beleza, galera? Valeu. Beleza. Valeu.